possamos abrir os nossos ouvidos e ouvir a boa e preciosa palavra de Deus. Amém? Paz e graça, igreja. Poderoso Deus, amado Pai, Senhor, coloco na Tua presença nessa noite, meu Deus, a vida do pastor Mike. Senhor, Ele que vai ser canal de bênção nas nossas vidas nessa noite, onde eu creio, meu Pai, que essa palavra que Ele está nos trazendo, Senhor, não foi uma palavra da carne, não foi uma palavra que veio simplesmente do pensar, mas uma palavra, Senhor, que eu sei que é fruto de oração. É uma palavra, Senhor, que eu sei que vai realmente tocar na Tua igreja. Usa, meu Pai, a vida do Teu servo, usa a vida do Teu filho, Senhor, para que todos que aqui estão, Senhor, venham sair daqui impactado e principalmente, Senhor, transformado através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vindo, pastor. Graças a Deus. A paz do Senhor, queridos. Muito bom estar aqui nesta noite, adorando com vocês, participando deste momento maravilhoso de adoração. Hoje à tarde eu dizia para um rapaz que não existe lugar melhor de se estar a não ser a presença do Senhor. Estar na presença do Senhor é o melhor lugar de se estar. E estar na presença do Senhor com amigos é melhor ainda. É melhor ainda. Eu fico feliz em poder, nesta noite, estar aqui, adorando a Deus e reconhecendo o que Deus tem feito agora visivelmente através da sua vida, pastor Alexandre. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Que a tenda se alargue cada vez mais. Firma bem as estacas, porque ela vai se alargar muito. Muito, muito. Feliz em rever o pastor Sidney. A gente tivemos a oportunidade de nos conhecer lá na Casa do Saber. E olha o que deu, olha onde nós estamos, né? Nos conhecemos lá e estamos aqui. Eu louvo a Deus pela vida de toda a igreja, de todos os obreiros que ladeiam a vida do pastor Alexandre. E quero dizer para vocês que vocês estão debaixo de uma excelente cobertura. Um homem de Deus que tem sido canal profético para a vida de vocês. Honre-o cada vez mais, porque Deus tem sido na vida do pastor Alexandre. Amém? Feliz em rever também aqui um amigo de muito tempo, que eu não sabia que estava aqui, pastor Alexandre. O Edivan. É meu amigo de muito tempo mesmo, muito tempo. A gente se conhece aí no mínimo há uns 10 anos. Mais, né, Edivan? Chegamos ali para aquela região em 94... Estamos em 2018, tem alguns anos, né? Senão o povo vai começar a achar que a gente somos velhos, né? Mas eu fiquei muito feliz em ver o Edivan aqui. Glória a Deus. Que seja abençoador estar aqui, Edivan. Ele disse que tem 1 ano e meio que ele está aqui, pastor Alexandre. Que bênção. Glória a Deus. Feliz também em rever ali o Anderson, seu irmão, né? Tá tudo certo lá, né? Não deu problema não, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu passei lá na casa deles lá para fazer um serviço, né? Ver se está tudo certo, porque depois falar, esse pastor que pregou aí estragou lá o meu serviço. Glória a Deus. Feliz em revê-la. Feliz em rever a sua esposa também. Está aqui comigo também o Júnior e o meu pai. Eu costumo dizer que por muito tempo eu andei com meu pai e hoje eu tenho o privilégio de ter meu pai andando comigo. Isso é muito bom. Eu me sinto honrado, lugares que a gente vai, ele sempre que pode estar junto. Eu fico feliz porque eu disse domingo na igreja, quando acabou o culto, que uma igreja ela amadurece com a unção e a experiência dos mais velhos, mas ela avança com a unção e a força dos mais jovens. Então você mais jovem, respeite a unção e a experiência do mais velho, e você mais velho, entenda que a igreja vai avançar agora com a unção e a experiência dos mais novos, porque até aqui você fez e daqui para frente alguém vai fazer, e assim o evangelho não vai parar e vai alcançar mais tantas e tantas e tantas vidas, e o nome do Senhor vai continuar sempre sendo glorificado. Amém? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Juízes. Capítulo de número 6.
verso de número 22. Glórias a Deus. Amém? Diz assim: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o Senhor face a face. Porém o Senhor disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou de O Senhor é Paz. Amém? Somente até aqui. Eu tenho meditado nesta palavra já tem uns dias. E Deus tem falado muito ao meu coração através dessa palavra. Eu tenho mergulhado dentro deste texto e aprendido muito com a vida e com o comportamento de Gideão. Quando nós olhamos para o livro de Juízes, nós vemos um contraste com o livro de Josué, porque o livro de Josué é um retrato de um povo sendo abençoado por causa da obediência, e o livro de Juízes é um povo sendo prejudicado por causa da desobediência. Você encerra o livro de Josué com Josué renovando a aliança com o povo, entre o povo e Deus, e o povo tendo uma vida de respostas, de muitos anos de busca, de muitos anos de Deus falando, de muitos anos de Deus dizendo o que iria fazer, e o livro de Josué acaba com Deus cumprindo estas promessas para o povo. Só que o livro de Juízes, a partir do verso de número 2 a seguir, do capítulo de número 2 a seguir, nós vamos ver um outro retrato, um retrato de um povo que agora por vontade própria resolveu desobedecer ao Senhor, resolveu criar os seus próprios caminhos, resolveu construir as suas próprias rotas, resolveu fazer as suas próprias escolhas, resolveu ter os seus próprios jeitos de pensar, e por conta das suas próprias escolhas agora estava também colhendo o resultado delas, que era o afastamento de Deus. Eles estavam vivendo isso. E Deus ele vai usar esse período de tempo para ensinar aquele povo que todas as vezes que eles escolhem andar pelas suas próprias rotas, eles caminham sozinhos. Mas todas as vezes que eles clamam ao Senhor e pedem a companhia dele, Deus volta a caminhar com o povo novamente. E nós vamos ver que vai se repetir muitas vezes esse cenário, essa história no livro de Juízes. Capítulo de número 6. O escritor vai nos dizer que fazia 7 anos que o povo estava vivendo debaixo de uma miséria total, debaixo de um sofrimento total, debaixo de uma tortura total. Eles tinham experimentado 40 anos de muita bênção, de muito milagre, quando estava no comando de Débora e de Baraque. Muita coisa boa eles experimentaram, mas aí eles morreram. A Débora e o Baraque morreram, e o povo agora começou a trilhar novamente a sua própria rota. E aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a situação foi cada vez mais ficando triste, pior, sem a presença do Eterno. Foi escurecendo o céu para Israel. Deu-se 7 anos. A palavra de Deus no capítulo de número 6 vai dizer que durante esses 7 anos, tudo que Israel plantava, tudo que Israel produzia, tudo que Israel fazia, quando dava a hora de se alegrar com tudo que eles tinham trabalhado, vinham os midianitas, vinham os amalequitas e vinham os ismaelitas, que eram os árabes, e tomava tudo que eles tinham produzido, e eles ficavam sem nada, se lamentando,
porque todo o trabalho deles tinha ido por água abaixo. Então o texto vai dizer que depois de 7 anos, o povo resolveu clamar. O povo resolveu ter uma atitude diferenciada. Em vez da gente caminhar sozinho, vamos voltar a clamar a Deus, porque pode ser que clamando a Deus as coisas mudem. Eles começaram a pensar. Mas no meio desta crise toda, no meio desses 7 anos de muita tristeza, Deus me fez entender que nos períodos das crises existem pelo menos 4 tipos de pessoas que irão se comportar de maneira diferente vivendo dentro da mesma crise, que irão ter atitudes diferentes dentro do mesmo problema, que irão se comportar de maneiras distintas, passando pelas mesmas coisas. Quando nós olhamos o verso de número 2, nós vamos perceber que o escritor ele dá características de alguns comportamentos que o povo estava tendo. Era 7 anos de desgraça, 7 anos de tristeza, 7 anos sendo roubado, e aí o povo percebeu que depois de tudo isso que eles estavam vivendo, eles precisavam fazer alguma coisa. Uns resolveram cavar covas. No meio daquela crise, um grupo de pessoas falou assim: vamos fazer o seguinte, já que não tem mais jeito, tudo que a gente produz a gente perde, vamos cavar uma cova e vamos se enterrar lá, porque o que resta para nós é a morte, o que resta para nós é saber que logo em breve nós vamos morrer. Escute isso que eu vou te falar. É verdade que tem muita gente que abre cova para pessoas, mas tem muita gente que no meio das lutas cavam as suas próprias covas e sepulta os seus próprios sonhos, enterra os seus projetos, enterra a sua fé, enterra a sua esperança. Tem muita gente que já perdeu a fé do dia de amanhã e hoje já abriram as suas próprias sepulturas. Porque ele fala assim: já perdi tanto até hoje, já sofri tanto, eu não tenho esperança que vai mudar. E ele vai lá com a sua própria mão, como aquele homem da parábola dos talentos, cava um buraco e coloca o talento lá. Mas eu venho nesta noite com uma voz profética para a tua vida, para dizer que ainda que tenha sido você mesmo que abriu a cova para enterrar os seus projetos, o meu Deus diz que Ele vai fechar a cova, e que se você já estava lá dentro, Ele vai te tirar de lá de dentro, porque Ele não te chamou para ser um cavador de cova, Ele te chamou para ser um vivedor de realizações. De pessoas que não cavou cova, cavou cisterna. Enquanto uns sepultaram os sonhos, outros falaram assim: nós vamos se esconder. Porque para que servia a cisterna? Para no dia do perigo eles entrarem dentro dela e disfarçar em cima com alguma coisa para ninguém vê-lo. Então eles disseram: já que o negócio está difícil, em vez de nós sairmos para lutar, vamos se esconder. Porque mesmo perdendo tudo,
Vamos ficar pelo menos vivo. Pensamento pequeno, pensamento de perdedor, que está faltando pouquinha coisa para jogar a toalha. Nós estamos vivendo uma realidade dessa, pastor Alexandre, de uns que cavam covas para enterrar os próprios sonhos e os próprios projetos, e uns que no meio da dificuldade se esconde, porque eles acham que se escondendo vai resolver o problema. Meu querido, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Não é fugindo do problema que você vai resolver, é enfrentando ele de frente, porque se você se posicionar, é Deus quem vai lutar por você. Mas se você se esconder, o problema vai prevalecer sobre a tua vida. Mas eu não quero acreditar que você, ao ouvir esta palavra, vai continuar se escondendo. Eu quero acreditar que, ao ouvir esta palavra, você vai sair de dentro dessa cisterna que você mesmo cavou e vai tomar de posse esta palavra e vai enfrentar os seus problemas. Quando você se posiciona, você não luta sozinho. Sabe esse ato profético que o pastor Alexandre fez aqui agora? Que Deus está levantando um Uri e um Arão para segurar do seu lado? Só vai ter Uri e Arão do seu lado quando você se posicionar. Quando você lê o texto lá de Números, Moisés falou assim: eu vou subir para o monte, se posicionou. Aí Arão e Ur falou: eu vou também. Quando você se posiciona, sempre vai ter alguém para estar do teu lado. Quando você se posiciona, sempre vai ter alguém para andar com você. Quando você se posiciona, você nunca vai estar sozinho. Aleluia. O texto vai dizer que teve um grupo também de pessoas que criaram fortalezas. Olha como é interessante. No meio das crises, tem os que sepultam sonhos, tem os que se escondem, e tem aqueles que nem abrem cova e nem cavam cisterna, mas criam resistências em si próprio, criando fortalezas em si, a ponto de não acreditar mais em ninguém. Eu não sei qual é o pior dos três: o que enterra o sonho, o que se esconde, ou o que cria tanta resistência a ponto de não querer mais ouvir nem Deus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 10, o verso de número 4, que as nossas armas, elas não são carnais, mas espirituais, para vencer todas as fortalezas. Sabe onde que as fortalezas são criadas? Na mente. Porque o texto diz lá: para destruir as fortalezas e todos os sofismas da mente. É aqui que a gente cria resistência. É aqui que a gente bloqueia tudo. É aqui que a gente impede de Deus nos abençoar. É aqui, ó. Quando a gente cria as nossas próprias fortalezas. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que assim como a cidade de Jericó, que parecia ser uma fortaleza inabalável, essas fortalezas que você construiu na sua mente vão cair da mesma maneira que caíram as muralhas de Jericó. Vão cair todas. Todas. Então, no meio da crise tinha um cavador de cova, o cavador de cisterna e o resistente. E quem era o quarto? O Gideão. Gideão é o avesso de tudo isso. Gideão, no meio daquela situação toda, olhou para uns cavando cova, olhou para outros abrindo cisterna, olhou para outros criando fortalezas. Ele falou: quer saber de uma? Eu vou trabalhar. Porque se eu continuar aqui, nada vai mudar. Se eu cavar cova, a situação vai ficar do mesmo jeito. Se eu abrir cisterna, a situação vai ficar do mesmo jeito. Se eu criar fortaleza, a situação vai ficar do mesmo jeito. Só tem uma maneira de a situação mudar:
é eu fazendo alguma coisa. No meio daquela situação toda, o texto vai dizer no verso de número 7 do capítulo 6 que o povo resolveu clamar. E o clamor do povo chegou até Deus. E quando o clamor do povo chega até Deus, Deus não se demora em responder, gente. Não se demora. Quem demora é a gente para clamar. Mas Deus não demora para responder. Não demora. Olha para o livro de Êxodo, capítulo de número 3. O povo estava sofrendo 400 anos. Aí lembraram que tinha Deus, começou a clamar. Quando Deus ouve o clamor do povo, rapidamente Deus visita Moisés e fala: Moisés, estou precisando de você, cara. Como assim, Deus? Estou precisando de você. O povo resolveu clamar lá no Egito, e eu desci e vou livrá-lo do Egito. O que estava faltando? Só o povo clamar. Só. Aí aqui o povo resolve clamar de novo. Aí Deus envia um profeta para falar com o povo. Aí chegou um profeta lá, que a Bíblia não dá o nome do profeta, só diz que foi um profeta que chegou lá e disse assim: assim diz o Senhor, até quando ficareis dobrado para os deuses dos amorreus? Não foi eu que tirei vocês do Egito? E o profeta foi embora. O profeta veio lá só para dar um chacoalhão no povo, o povo entender que tudo que eles estavam enfrentando era por culpa deles mesmos. Só que em contrapartida, Deus visita Gideão. Gideão está lá trabalhando. Enquanto ele está trabalhando, aparece o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor olha para ele e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão olha para aquele ser e de maneira intrigante ele diz assim: aleluia. Foi isso que ele disse? Se tu é comigo, por que tudo isso está acontecendo? O que é feito das tuas maravilhas? O que é feito com o que os nossos pais nos contaram, que o Senhor libertou o nosso povo do Egito? Ele estava dizendo: aonde é que o Senhor está, que não está vendo tudo isso acontecer? Ele dá uma intimada em Deus. Fala: se o Senhor é comigo, por que está deixando eu sofrer? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando dificuldade? Se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo? Se o Senhor é comigo de verdade, por que o Senhor não faz alguma coisa? Ele dá um monte de argumento. Mas sabe o que Deus fala para ele? Ei, meu filho, vai nessa tua força, porque você livrará Israel da mão dos midianitas. Sabe o que Deus estava falando para ele? Pare de argumentar e use todas as forças dos argumentos para livrar o povo, porque se você ficar perdendo tempo aqui, argumentando, dando desculpa, nada vai acontecer. O negócio é o seguinte, cara: levanta e vai para a luta. Levanta e vai. Mas sabe o que eu acho interessante dentro desse texto? É porque quem clamou foi o povo. A Bíblia não diz assim: e Gideão clamou. Quem clamou foi o povo, mas quem estava disponível para ouvir Deus era Gideão. Porque não basta só clamar, tem que estar acessível para ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes os barulhos internos nos impedem de ouvir a voz de Deus. Mas eu quero profetizar nesta noite que todo barulho interno que tiver na sua mente, ele vai ser silenciado pela voz doce e mansa do Espírito Santo. Ele vai ser silenciado pela voz de Deus, porque enquanto tem um povo clamando, Deus está procurando quem está acessível para ouvi-lo. Enquanto tem um povo gritando socorre-me, Deus está procurando alguém para ouvir a voz dele, porque mais do que clamar, Deus quer alguém que o escute. Aleluia. Clamar é uma parte do processo, escutar é a outra. Tem muita gente que clama, mas não escuta nada.
mal termina de clamar, ele já começa a murmurar. Grave isso no seu coração que eu vou te dizer. Vou falar até bem baixinho. Todo murmurador cava a sua própria cova. Todo murmurador cava a sua própria cova. Pastor, como assim? Lê lá o livro de Judas. Está escrito lá, ó. Todos que murmuraram pereceram no deserto. Quer um conselho? Para de murmurar. Porque murmurar não vai melhorar nada. Toda vez que você murmura, é uma pá de terra que você tira da sua própria cova. Mas todas as vezes que você acredita, é um passo para frente em esperança. Você não precisa estar vendo, você só precisa crer. Você não precisa enxergar detalhadamente como vai ser, você só precisa acreditar que vai ser. E pronto. A palavra de Deus nos diz assim, ó: e o justo verá para ter fé. O justo viverá da fé. Não é ver para ter fé, é viver da fé. Aleluia, aleluia. O povo clama, Deus envia um profeta. Deus olha do céu e encontra Gideão acessível e vai lá conversar com ele. Ele dá todas as argumentações. E Deus diz para ele: usa a força que você tem para livrar o povo. E ele fala assim: mas como assim livrar o povo? A minha tribo é a menor. Eu sou o caçula da casa. Como que isso vai acontecer? São algumas perguntas que às vezes nós fazemos para nós mesmos. Como é que vai acontecer se eu não tenho condições? Como é que vai acontecer se eu não posso hoje? Como é que vai acontecer se para mim está tudo escuro? Como é que vai acontecer se eu não estou enxergando nada? Como é que vai acontecer se ninguém me vê? Como é que vai acontecer se eu não tenho voz para convocar um exército? Como é que vai acontecer? Como é que a minha empresa vai sair da falência se ninguém quer investir mais em mim? Como é que alguém vai acreditar no meu potencial se até eu mesmo já desacreditei de mim mesmo? Olha o versículo de número 13. Isso aqui é a palavra de um desacreditado. Isso aqui que Gideão fala para Deus, é a palavra de um desacreditado. Verso 13. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. É palavra de desesperado. Ele está dizendo: eu não acredito mais. Porque ele está dizendo assim: o Senhor nos desamparou. Que loucura, gente. Deus nunca desampara um filho dele. Nunca desamparou. A ponto do profeta Isaías dizer no capítulo 49, verso de número 15, que ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho, que é muito difícil, mas se ela se esquecer, Deus diz: eu todavia jamais me esquecerei de você. Deus nunca desampara ninguém. Nunca.
das situações que nós estamos vivendo, mas Ele sempre está lá. Sempre. Você não vê a história do Elias? Fugindo, vou morrer, estão me perseguindo, entra dentro da caverna. Tem gente que acha que a caverna foi provisão de Deus, nada disso. A caverna foi uma fuga de Elias, porque ele estava com medo de morrer mesmo. Quando ele entra lá, Deus aparece e fala assim: o que tu faz aqui, cara? Aí ele fala assim: oxe, o senhor está aqui também? Deus sempre está. É a gente que às vezes não percebe Ele, é a gente que às vezes não enxerga Ele, é a gente que às vezes perdemos a sensibilidade, já não consegue mais perceber que Ele sempre está. Somos nós que não vemos. Mas aí Deus falou para Gideão que ele iria garantir vitória. E aí Gideão fala assim: se é o Senhor mesmo que está falando comigo, espera aqui, que eu vou na minha casa, vou buscar uma oferta e vou trazer para o Senhor. E se o Senhor estiver me esperando aqui mesmo, eu vou acreditar que é o Senhor que está falando comigo. E Deus disse para ele: vai, porque eu ficarei te esperando. Verso de número 18. Se você puder grifar aí na parte final da sua Bíblia, verso 18, olha o que Gideão diz: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e trague a minha oferta e a coloque perante ti. E respondeu Deus: esperarei até que volte. Deus não vai embora enquanto não voltar, cara. Ele falou: pode ir, Gideão, porque eu vou continuar aqui te esperando. Eu vou continuar no mesmo lugar. Mas você sabe o que o Gideão faz? Vai para casa. Isso é um perigo, pastor Alexandre, porque o período do caminho da onde Gideão estava até na casa dele deu tempo de pensar muita coisa. E esse é o perigo da atualidade. O problema não é na hora do culto, o problema é depois que o culto acaba, quando a gente vai para a nossa casa, e aí começa a vir os maus pensamentos. Será que foi Deus que falou mesmo comigo? Será que aquela palavra foi para mim? Será que era comigo que o pastor estava falando? Será que é de verdade aquilo? Será que vai acontecer? Imagine quantas coisas Gideão pensou enquanto estava preparando a oferta. Será que quando eu voltar ele vai estar lá? Será que ele vai receber? Será que é de verdade? Oh, meu irmão, quantas vezes você ouve Deus falar aqui, quando você chega na sua casa, você olha para o maridão e fala assim: será que foi comigo mesmo que Deus falou? O maridão olha para a esposa assim e fala assim: será, filha? Porque todo o problema está nesse espaço, gente. É o espaço onde começa a surgir muitos pensamentos. Ele preparou a oferta, um bolo, um cabrito, e levou até onde Jesus estava, onde Deus estava. E quando ele chegou lá, quem estava lá? O anjo do Senhor, esperando ele voltar. Porque nós desistimos de voltar, mas ele não desiste de nos esperar. Nós que vamos e às vezes demoramos para voltar, mas ele continua nos esperando. O anjo de Deus falou assim: coloca na pedra, pega o caldo para ficar mais difícil e molha a oferta. O texto diz que ele estende a ponta do cajado, fogo sobe da penha, consome aquela oferta, o anjo vai junto com aquela fumaça e volta para o céu.
Gideão fica assim: agora eu vou morrer, porque eu vi Deus face a face. Ele entra em desespero, gente. O mesmo que subiu do céu emite uma voz de comando e diz assim: Gideão, não temas, tu não morrerás. Deus não se apresenta para alguém para matá-lo. Deus só se apresenta para alguém para levantá-lo, para tirar do estado de miséria e colocar no estado de glória, para tirar ele do estado de derrota e colocar ele no estado de vitória. É para isso que Deus se apresenta para você, e é para isso que Deus está te apresentando nesta noite para a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. E a quinta dessa quinta aqui é profética, não é? Gideão está vivendo num cenário de crise, pastor Alexandre. Crise total. Tudo arruinado, não tem nada. Aí ele olha para aquele altar que Deus tinha acabado de receber a oferta e fala assim: o nome desse altar não vai ser crise. O nome desse altar vai ser: o Senhor é paz. O nome desse altar não vai ser problema. O nome desse altar vai ser: o Senhor é paz. O nome desse altar não vai ser conflito. O nome desse altar vai ser: o Senhor é paz. O nome desse altar não vai ser guerra. O nome desse altar vai ser: o Senhor é Pai. Olhe para os dois aqui, chamado de: o nome desse altar não vai ser guerra, vai ser paz. A atitude de Gideão, gente, ela muito me deixou conflitado, porque nós temos a mania de rotular as situações. O marido tem um problema com a esposa e no momento da raiva fala: por que você não vai embora? E vice-versa. O pai tem um desentendimento com o filho porque o filho fez alguma arte, essa peste. O cara pega o salário no final do mês. O que eu vou fazer com essa miséria? Está batizando as situações. Gideão poderia ter olhado para aquela situação e falar assim: o nome desse altar vai ser guerra, porque ele estava indo para uma guerra. Mas ele olhou para aquela situação e falou: o nome desse altar vai ser paz. Sabe o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã? Na hora que você der de frente com um problema lá dentro da sua casa, fala assim: o nome desse altar aqui é paz, viu? O nome desse altar aqui é paz, não é guerra não. Está querendo que eu entre em guerra, mas eu não vou entrar em guerra não. Quando o seu filho fizer alguma atrocidade, que você olhar para ele e fumaçar, conta até 1001, irmão, e dá um glória. Mas não lance maldição na vida do teu filho não. Eu fiquei 7 anos afastado do caminho do Senhor. E nesses 7 anos eu fiz muita besteira na minha vida. E ontem a minha mãe, que hoje está congregando comigo, ela teve a oportunidade lá na nossa igreja. E pela primeira vez eu vi ela falando de que quando eu chegava ruim em casa, que entrava dentro do banheiro e ficava lá jogado debaixo do chuveiro, muitas das vezes com a cara dentro da privada, ela falava assim: eu profetizo na vida do meu filho que ele vai ser um grande homem de Deus.
Não dava para enxergar isso do jeito que eu estava, mas ela profetizava que eu seria um grande homem de Deus. Vezes de eu chegar em silêncio, abrir a porta de casa para ninguém ver eu entrando. E quando eu percebia, ela já estava do meu lado, lá dentro do banheiro. Muitas das vezes eu não conseguia nem levantar. Mas ela nunca lançou uma palavra de maldição sobre a minha vida. Ela dizia: vai ser um grande homem de Deus. Porque não são as situações que determinam o que você é. Porque se fosse, meu irmão, eu estava frito. Estava frito. Não são as situações que determinam. São as posturas que nós tomamos dentro das situações que determinam quem nós somos. Dentro da situação você pode ser um cavador de poço, um abridor de cisterna, um criador de fortaleza ou um Gideão. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo, mas se você está vivendo em alguma das três primeiras que eu falei, Deus hoje está te transformando em um Gideão. Você vai ter um relatório diferente a partir de hoje. Você vai começar a batizar os seus altares lá na sua casa, dizendo: o Senhor da provisão, o Senhor da paz, o Senhor da vitória, o Senhor da glória, o Senhor vitorioso, o Senhor dos exércitos. Os nomes dos seus altares dentro da tua casa vão ser batizados com o nome dEle, com o nome do Todo-Poderoso, com o nome de Deus, o provedor, o sustentador, porque você não vai ser vencido pelas situações, você por fé vai acreditar nos livramentos de Deus para a tua vida. Gideão volta, traz oferta, Deus recebe, Deus sobe, Deus fala para ele que ele não vai morrer. E ele volta para casa de novo, gente. O problema é quando a gente volta para casa, acredita? O problema é quando a gente volta para casa. Ele volta para casa tranquilo, queridão. E aí, está escurecendo já o dia. E ele fala assim: Deus, a oração de Gideão, não fica bravo comigo não, mas se era o Senhor mesmo que estava falando comigo, eu quero só mais um sinal. Aí Deus fala: tá bom, Gideão, diga aí o que é que você quer. Gideão fala assim: olha, eu vou pôr esse velo de lã do lado de fora da minha casa, e se foi o Senhor mesmo que falou comigo, amanhã quando eu acordar, eu quero que em volta do velo de lã esteja tudo seco e só o velo de lã esteja molhado. Deus fala: tá bom, Gideão, aceito. Põe lá o velo de lã lá fora. Incrédulo. Se eu tivesse no lugar de Deus, eu dava uns adjetivos para ele, hein? Ah, dava. Gideão foi dormir. Quando ele acorda de manhã, eu acredito que nem lavar o rosto ele lavou. Porque é assim, quando você está esperando um telefonema e alguém fala que vai te ligar cedo, você acorda e vai direto para o sofá, não vai nem para o banheiro. Quando ele abre a porta e pega o velo de lã e olha para o chão, tudo sequinho, ele pega o velo de lã e aperta, enche uma taça. A Bíblia diz que enche uma taça. Aí ele fala: uau, que da hora, é de verdade. Mas Deus, não fica bravo comigo não. Vai saber, tinha
alguma espécie de cobertura aqui que não deixou molhar a terra e deixou molhar só o velo de lã. Vamos inverter agora. Agora o velo amanhece sequinho e só a terra molhada. Dá para o senhor fazer? Ai, a gente faz isso com outras formas, com outras palavras, de outras maneiras, mas a gente faz. A gente pede sinal até a hora que acontece, gente. Até a hora que acontece. Gideão dormiu, acordou no outro dia, abre a porta. Quando olha para a terra molhada e o velo de lã seco. Mas preste atenção. Era o mesmo velo de lã que estava molhado na noite seguinte. Além dele não molhar mais, ele secou o que estava molhado. Aí Gideão, gente, ó, Deus é comigo mesmo. Deus é comigo. Aquele sinal movimentou a fé de Gideão de tal maneira que ele tocou uma trombeta para juntar povo para ir para a guerra. Porque sabe o que ele entendeu? Ele entendeu que se Deus tem poder para controlar a natureza, quanto mais para resolver um problema. Se Deus tem poder para fazer molhar e para fazer secar, quanto mais para dar uma vitória numa guerra. Se Deus tem poder de fazer parar a água de cair do céu, quanto mais para resolver um probleminha seu, meu irmão. Você acha que o seu problema é mais difícil do que fazer parar de chover? Eu acho que não. Daquele momento para frente, a vida de Gideão foi outra. Mas eu corro para o final agora. Gideão chamou o povo. E você sabe que se ajunta com ele 32 mil pessoas. Era o líder, hein? Fez um chamado, 32 mil pessoas. Ô glória! Aí Deus olhou para Gideão e fala: tem gente demais aí, cara. Tem muita gente que está aqui, mas que não está contigo. Porque uma coisa é estar no mesmo lugar, outra coisa é estar unido. Aí Deus falou para ele assim, ó: quer ver que tem muita gente aqui que não está com você? Começa a dizer aí, quem for tímido e medroso, que volte para casa. Aí ele começou a falar, ó, recebi uma direção de Deus e ele me disse aqui que quem for tímido e medroso pode voltar para casa. Voltou 22 mil em uma tacada só. De 32 mil, 22 mil voltou. Começaram a falar, quer saber de um? Eu nem sou tão corajoso assim. Quer saber de um? Eu nunca nem lutei. Quer saber de um? Eu nunca nem fui para uma guerra. Ó, eu vou ficar aqui. Caso vocês precisem de água, eu levo água para você lá na guerra. Voltaram. Mas Gideão olha para o que ficou. Poxa, ainda ficou 10 mil ainda, cara. Sou pastor, uma igreja com 10 mil membros? Haja cabelo branco para ficar, hein? Porque às vezes 10 já dá um... Imagine 10 mil. Ele olhou para aquele povo e falou, estou na boa ainda ficou um número bom de pessoas. Aí Deus falou assim, ainda tem muita gente aí, cara. Leva esse povo para beber água. E lá você vai separar um do outro. De que maneira? Preste atenção naquele que vai chegar e meter a cara dentro da água. E preste atenção naquele que vai chegar, enfiar a mão na água, levar na boca. Falou, tá bom. Aí ele foi. Quando separou, ficou 9.700 de um lado. Ele falou, é com esse aqui que eu vou. 300 foram reprovados. Não estudaram, reprovou. Deus falou, manda esses 9.700 embora. Você vai ficar só com os 300.
Se é para Ele, pode ser melhor. Se é para Ele, pode ser melhor, porque Ele merece toda a nossa adoração. Para onde Gideão vai? Para casa. Todo problema é quando a gente volta para casa, gente. Já disse isso e vocês viram aqui. Gideão volta para casa. E quando ele olha para aqueles 300 que ficou, ele fala: não é possível que Deus vai me dar vitória com esses 300. Não pode ser. Deus só pode estar brincando comigo. Eu estava até acreditando, mas agora ficou difícil. Como é que eu vou para a guerra com 300 homens? Como é que eu vou vencer 3 exércitos com 300 homens? Aí Deus visita a casa de Gideão mais uma vez e diz assim: Gideão, levanta daí de onde você está e desce lá no arraial. Vai lá no arraial do inimigo. Se fosse você está louco, Deus? Com 300 eu já estou com medo, imagine sozinho. Desce lá, Gideão. Pega o moço e desce lá. É Gideão. Desce. Chega no arraial. Deus fala para ele: escuta o que eles estão falando. Gideão silencia. E olha o que Gideão escuta. Rapaz, eu sonhei com um pão cevado, cara, que descia, entrava na casa do rei, revirava a casa do rei de ponta cabeça e o rei era destituído. Gente, é sonho de doido. Ele sonhou com um pão cevado que descia do céu, entrava na casa do rei, colocava a casa do rei de ponta cabeça e destruía a casa do rei. O que você ia interpretar desse sonho? Sei lá o que você ia interpretar. Eu acho que ele ia falar: ele está com fome, está sonhando com pão. Mas olha a interpretação que o outro teve, o que escutou. Cara, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão nos destruindo, porque Deus nos entregou na mão deles. O que tem a ver o pão com a espada, gente? Sabe o que eu estou querendo dizer? Que não precisa ter lógica para Deus fazer. Você não precisa entender para Deus fazer. Você não precisa saber a forma para Deus fazer. Você só precisa acreditar que Ele vai fazer. Não importa se o sonho foi com pão ou se foi com pedra. O que importa é o que o Deus falou ao teu respeito. Se Ele falou que vai dar vitória, Ele vai dar vitória. Se Ele falou que vai libertar, Ele vai libertar. Se Ele falou que vai transformar, Ele vai transformar. Apenas escute o que